Chegamos à Austrália. A Austrália, ela tem um território ali de cerca de 7.692.000 km² de extensão, menor do que o Brasil. É o sexto país com maior extensão territorial do mundo e apresenta ali 86% da superfície total do continente oceânico. O país apresenta ali cerca de 24 milhões de habitantes. Para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, o estado de São Paulo, como um todo, ele tem muito mais do que isso. A grande São Paulo tem ali por volta de 21, 22 milhões de habitantes. A densidade demográfica da Austrália, com um território grande e uma população pequena, acaba sendo baixa, perto ali de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que a densidade demográfica do Brasil, que já é um país com uma densidade demográfica baixa, é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Essa população ela acaba estando distribuída de forma desigual pelo território, concentrada na porção leste. Hoje, cerca de 70% da população australiana vive em cidades como Sydney e em regiões metropolitanas, como a de Sydney, que é o principal centro urbano do país, Melbourne, Brisbane, Perth e também Canberra, que é a capital australiana. Na atualidade, a Austrália é uma nação rica, desenvolvida, com um parque industrial bem diversificado, baixíssimos índices de analfabetismo, elevada renda per capita e um bom padrão de vida. O símbolo de todo esse desenvolvimento humano é Sydney, uma cidade que tem uma infraestrutura adequada para receber milhões de turistas todos os anos. Sydney apresenta e representa os dois mundos que formam a Austrália. O lado nativo, ocupando o que resta da população aborígene, que foram os primeiros habitantes do território australiano, e o contemporâneo, construído pelos imigrantes, sinalizando ali com o progresso econômico da globalização. Ser um grande exportador de recursos naturais e recursos energéticos, além de alimentos como a carne bovina. O país é integrante de importantes organismos e blocos internacionais, como a OMC, Organização Mundial do Comércio, a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico, e a ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. A exploração e exportação de esses recursos naturais, como zinco, ferro, bauxita, ouro, petróleo, gás natural e o carvão mineral, acabam tanto atendendo a demanda interna, quanto exportando para países como China, Nova Zelândia, Japão, Estados Unidos, que acabam comprando esses recursos vindos do território australiano. No entanto, a queima, a exploração e a exportação principalmente do carvão mineral, ao mesmo tempo que é importante para a economia, também traz muitos danos ao clima terrestre, provocando mudanças climáticas. A própria Austrália já tem sentido muito como a morte dos corais, da Grande Barreira de Corais, o crescimento de incêndios florestais, que a cada ano batem recordes de intensidade, e problemas relacionados a secas também em áreas produtoras de alimentos. O leste da Austrália é a principal área de ocupação populacional e industrial do país. Nela estão concentrados centros urbanos e os parques industriais, além de também grande parte das atividades agropecuárias. A pecuária australiana acaba se destacando pela criação de ovinos, ovelhas e cordeiros, e bovinos também. A Austrália é um dos maiores exportadores de carne e lã de todo o mundo. A agricultura australiana apenas ocupa 10% do território, das quais nós devemos destacar o plantio de trigo, arroz, batata, milho, tanto para atender o mercado interno australiano, como também para exportação. A grande ameaça ao setor agrícola é o uso inadequado do solo, que devido às condições climáticas pode sofrer graves consequências à economia, uma vez que as secas no país estão se tornando cada vez mais fortes e longas. Outros problemas ligados à atividade agrícola são a salinização dos solos, o assoreamento dos rios, a redução dos reservatórios de água subterrânea e o desmatamento. Assim como aconteceu no Brasil, o governo australiano, por volta dos anos 1980, incentivava a derrubada de florestas para a expansão da fronteira agrícola. Porém, esses problemas têm acabado levando grande perda de áreas possíveis de produção agrícola.
Nos últimos anos, o governo percebeu esse erro e tem voltado a incentivar práticas mais sustentáveis, novas técnicas de plantio que busquem uma produtividade e ao mesmo tempo proteja o solo australiano e sua fertilidade. O leste da Austrália é a principal área de ocupação econômica do país. Nela estão concentradas a maior parte das indústrias australianas, como indústrias siderúrgicas, indústrias químicas, têxteis, alimentícios e também de equipamentos de transportes. O setor terciário de comércio e serviços, dentro do setor terciário, podemos destacar o turismo como forte importância para a geração de renda e empregos no país. Esses turistas que vêm e chegam para conhecer desertos, os animais exóticos como o canguru, as paisagens e belezas da fauna, tanto terrestre quanto marinha, acabam gerando muitos empregos no país, seja em hotéis, aeroportos, restaurantes, em pousadas. Aqui temos o koala, um dos animais símbolos da Austrália, o canguru, o ornitorrinco, um animal endêmico da Austrália. A Austrália passou a ser colonizada pelos britânicos a partir ali do século XVIII. Por ter sido basicamente uma colônia britânica de povoamento, tem grande parte dos seus habitantes de origem europeia, formada por imigrantes e seus descendentes, principalmente ingleses, irlandeses, escoceses e italianos. Os aborígenes, que seriam os povos mais antigos do país, cerca de 500 povos diferentes, são os habitantes que, durante a colonização europeia, sofreram bastante, pois foram afastados de suas terras, perderam vários direitos e hoje tentam reaver parte do que lhe foi tomado durante a colonização. Somente a partir de 1960 que esses povos aborígenes conseguiram algumas pequenas conquistas, como serem reconhecidos como cidadãos australianos. Hoje eles são bem organizados e buscam, por meio do diálogo, recuperar parte das suas terras antigas. Nos últimos 50 anos, a Austrália tem recebido diversos imigrantes de várias partes do mundo, como asiáticos, vindos de países como China, como o Vietnã, além de outros povos que vão se juntando a essa diversidade populacional e fazendo com que a Austrália seja cada vez mais um país multicultural. Ficamos aqui com essa nossa parte sobre a Austrália. Continuaremos depois com a Nova Zelândia.